Lá atrás, na primeira semana de janeiro, o Vasco projetava a reconstrução do elenco para 2023 dessa forma. Nós temos até a janela de abril para ter uma montagem de cerca de 80% a 90% do elenco. A primeira janela internacional de transferências de jogadores deste ano fechou na última segunda-feira. Até o próximo dia 20 ainda vai ser possível contratar, mas apenas jogadores que disputaram os estaduais. Impulsionado pela Sociedade Anônima do Futebol, o Vasco foi ao mercado nos primeiros meses do ano para reformular o elenco para a temporada de retorno à Série A do Brasileiro. Até o momento, o valor total das contratações supera os 100 milhões de reais. O atacante argentino Luca Aureliano, que veio do Vélez Sarsfield, foi o reforço mais caro por enquanto. O clube investiu 4 milhões de dólares, o que hoje equivale a mais de 20 milhões de reais, por 60% dos direitos econômicos do jogador. Mas é muito difícil julgar o Aureliano até agora. É um jogador que chega de uma realidade diferente, precisando se adaptar ao clube, se adaptar ao futebol brasileiro. Logo no início tem uma lesão longa. Ao todo, o Vasco fez 14 contratações. A chegada mais recente foi do atacante Juan Cruz, que veio do Santos para disputar posição com o Pedro Raul, centroavante que foi anunciado ainda no ano passado como o primeiro reforço para 2023. Com tantas caras novas, o Vasco ainda tem um time em formação. Foi eliminado na segunda fase da Copa do Brasil pelo ABC de Natal em São Januário e parou na semifinal do Carioca diante do Flamengo. Só resta uma competição este ano, o Brasileirão. Eu acho que o elenco ele pode ser suficiente para tentar um brasileiro tranquilo e sem sustos, o que na realidade recente do Vasco já é um passo adiante. Na preparação do Vasco, vamos falar de Vasco da Gama para o Brasileirão? Não, nenhuma grande novidade não. O Vasco vem tentando transformar o mando de campo da partida contra o Palmeiras no dia 23 de abril, que seria em São Januário, pro Maracanã, porque a primeira rodada do Vasco é contra o Atlético Mineiro fora de casa e a segunda partida é contra o Palmeiras. Então é um reencontro do Vasco da Gama com sua torcida dentro da Série A. Então a tentativa do Vasco, que tem um relacionamento muito complicado com o consórcio do Maracanã desde o ano passado, o Vasco vem brigando não só com o Fluminense, Flamengo, mas também com o governo do Rio de Janeiro, porque acredita que tem o direito de jogar no Maracanã e ainda não recebeu uma resposta concreta, se vai poder mandar o jogo lá contra o Palmeiras ou não. Por que o Vasco quer fazer isso? Para poder ganhar esse apelo do público na volta à Série A e lotar o Maracanã, porque é assim que o clube entende. São Januário hoje já não comporta mais as demandas do torcedor do Vasco. Então o Maracanã vai ser utilizado nessas circunstâncias, caso seja possível. Bom, e é um jogo que... Eu sou muito suspeito para falar, que você sabe, eu sempre defendo muito São Januário. Ali é a casa do Vasco, ali é o Caldeirão, ali é a cara do Vasco, né? Mas tem tanto vascaíno que quer participar, que quer testemunhar um jogo de um calibre como esse, que de vez em quando eu acho bacana você estar num estádio, que é o Maracanã, que também é histórico para o Vasco da Gama, né? O Vasco fez história por ali várias vezes, que também é a casa do Vasco, é a casa dos 4 clubes do Rio de Janeiro, mas você cabem mais vascaínos, né? Fernanda, não sai aquela pancadaria para comprar o ingresso, os ingressos do Vasco acabam assim, ó. Eu não vou falar por conta disso, não. Eu penso o seguinte, o Vasco hoje se tornou uma SAF, ou seja, o pensamento é como empresa. Onde você tem mais possibilidade de faturar mais com bilheteria? Receita. No Maracanã. Maracanã ou São Januário? Maracanã. Então, a partir desse momento, você tem que buscar o Maracanã. Não tem jeito, é número. Isso é número. Ah, o São Januário é lindo, é a cara do Vasco, beleza. Ali é o Caldeirão do Vasco. Sério, só que não tem jeito. Sério? Não tem jeito, você tem que pensar em números, bilheteria. Se no Maracanã você pode faturar o dobro, enfim, aí é um estudo. O dobro não. Acordo. 4 vezes mais. Então, vezes mais. não tem jeito. Até a questão de matemática, aí, né? eventualmente, 21, né? por exemplo, um jogo pequeno, assim, pequeno que eu digo assim, enfim, uma quarta-feira, 9h30 da noite, um jogo que no Maracanã pode não lotar tanto. Aí você bota São Januário. Eu penso dessa maneira por conta da SAF. E nem precisa ir longe não, Maracanã, Flamengo. Flamengo hoje, o faturamento que o Flamengo tem com bilheteria é absurdo no Maracanã. E nem é SAF, e nem é um clube de empresa. Não, e assim, não é seu pensamento não, Venel, é o pensamento da diretoria do Vasco. É fato isso. Até porque o Vasco, se colocar o Vasco e Palmeiras no Maracanã, vão ter 60 mil vascaínos lá. O ponto é esse. Aí a renda vai para 2,5, 3 milhões de reais. E o Vasco em São Januário tem uma renda de no máximo 600 mil reais. É isso que acontece todo jogo. Pode lotar todo jogo. É 500 mil, 600 mil. O Maracanã não. É 2 para cima. Não tem jeito. E é bom
bom que o Vasco entra nessa briga aí pelo Maracanã, que rende assunto pra gente também. É verdade. O Pautora. E a briga vai até o final, Pautora. porque a 77 quer sim administrar o Maracanã. Quer tirar o Maracanã ou pelo menos fazer uma administração conjunta com Flamengo e Fluminense. E agora há pouco o Vasco apresentou um novo reforço, Juan Cruz. A gente vai ouvir um pouquinho as primeiras palavras dele com a camisa do Vascão. Cadê? Sobre o meu gol ali, né? Eu acabei jogando ali pouco tempo, acho que eu joguei 15 minutos do amistoso, ainda consegui marcar meu primeiro gol. Querendo ou não, mesmo sendo amistoso, foi um grande cartão de visita. E, claro, agora com o meu nome oficial, eu espero fazer uma ótima temporada aqui no Vasco e ajudar a equipe. Juan, boa Muito tarde. bem. Ô, Pedrosa, esse gol que ele fala foi no amistoso, né? Foi, do 5-1, ele fez, se eu não me engano, o quinto Contra o gol. Tupi, né? Contra o Tupi. É um jogador, cara, que é uma aposta. Conhece esse jogador? É um jogador do Santos, 21 anos, fez 6 gols na Copa São Paulo de Futebol Júnior. É alto, vem como a sombra do Pedro Raul, já que o Vasco, nesse momento, não vai fazer grandes investimentos na janela. Mas é isso. Ele vem pra ocupar a lacuna do Lelê, que o Vasco tentou o Lelê, né? Não, mais ou sério. menos. O Vasco tinha um. Sim, ele pra tem ser um reserva objetivo. imediato É pra ser o reserva. O Vasco tem objetivo. E não só o reserva imediato do Pedro Raul, mas um reserva com as características do Pedro Raul, que é um cara alto, é um cara que faz o pivô. O Vasco joga muito pelas pontas com o Maurício Barbieri. Então, repito, o torcedor, como a gente falou há 5 meses, tem que entender o seguinte: vão vir nomes bons como já vieram, nomes conhecidos como já vieram, grandes contratações como já vieram também, já citei aqui, Jair, o Léo, Pedro Raul, Piton, e vão vir jogadores que não são tão conhecidos, que estão dentro de uma análise de mercado e que o torcedor tem que entender que faz parte de uma aposta, faz parte de um momento de um elenco que está em reconstrução. Precisa de reforço? É claro que precisa. Se você perde para o Atlético sexta-feira em São Januário de 2-0 com o seu time titular, é porque você precisa de reforço. Mas também é um processo que dá para entender a diretoria. Gostaria de pedir a ajuda de vocês com compartilhamento desse vídeo para que ele possa chegar a outros vascaínos e também para que possa nos ajudar ao crescimento do canal. Peço a vocês também que deixem o seu like e que, se não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o nosso Vascão da Gama.